Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Estamos juntos aqui reunidos, mais uma quinta-feira. A nossa aula de hoje referente ao dia 24 de setembro para mais uma aula de Química. E a nossa aula anterior não ficou, turma, concluído a questão da eletrosfera. Então, na nossa aula de hoje, o assunto, tá bom? Será voltado para a eletrosfera do átomo. Então, assim, em torno do núcleo, que é essa parte aqui, central, onde podemos observar, do átomo, nós temos uma região denominada, ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, que são essas camadas aqui, ó, e dividida em 7 partes, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. São chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, do núcleo, aqui, ó, para fora, estas camadas, elas são representadas por letras do nosso alfabeto. Então, nós temos aqui 7 camadas, ok? Nós temos a camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e camada Q. Em cada camada, podemos encontrar um número máximo de elétrons. Quem são? Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, 18 elétrons. Camada N, 32 elétrons. Camada O, 32 elétrons. Camada P, 18 elétrons. Camada Q, 8 elétrons. Os elétrons de um átomo, eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo, certo? O átomo de sódio, ele possui 11 elétrons. Se o átomo de sódio possui 11 elétrons, então vai ficar distribuído como? Nós temos a distribuição K2, L8, porque 2 mais 8, 10, M1. Professora, por que eu não posso colocar M18? Porque se você somar 2 mais 8 dá 10, com mais 18 dá 28, já passa. Se diz que o sódio só tem 11 elétrons, então você vai colocar K2, L8 e M você vai colocar um número que, somando com as camadas anteriores, feche em 11. No caso aqui, será M1, ok? Então, repetindo, K2, L8 e M1. O átomo de bromo, ele possui 35 elétrons. Então, como é que vai ficar distribuído? Se possui 35 elétrons, então, ficará K2, L8, certo? Que fecha 10. M18, fecha 28. E para completar 35 elétrons, você irá colocar N igual a 7. Aí fecha na quantidade 35. Então, você percebe que a última camada do bromo, ou seja, na última camada, certo? Você fechou em uma numeração, tá bom? Para completar a quantidade de elétrons. Para fechar na quantidade de elétrons que é colocado, certo? Outra coisa, verifica-se também que a última camada de um átomo, ela não pode ter mais de 8. Observando esse detalhe. Quando isso acontece, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. Aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado. E o restante para a camada seguinte, certo? O átomo de cálcio tem 20 elétrons. Então, como é que vai ficar distribuído esses 20 elétrons? Ficará K2,
L, 8, 2 com 8 dá 10. E M, 10. 2, 8 dá 10 e M10, 20. Então, as camadas K, L e M, certo? Então, como na última camada temos 10 elétrons, no caso que é a camada M, né, devemos colocar 8 elétrons e 2 que irão, né, para a camada N. No caso, pode ser também K2, L8, M8 e N2, que juntando tudo aí, certo, vai dar 20. Os átomos, deixando bem claro para vocês, turma, são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria no universo. Então, ao longo do tempo, a ideia de como seria a estrutura atômica, ela foi mudando de acordo com as novas descobertas feitas aí pelos grandes cientistas, os grandes químicos aí que vocês já estudaram, não é? E que eu já apresentei para vocês. John Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Então, um modelo é uma representação da realidade, não a própria realidade. Deixando bem claro, assim, que os modelos atômicos, eles são representações dos principais componentes do átomo e da estrutura, né, atômica, e explicam determinados comportamentos não só químicos, mas também físicos da matéria, né? E isso é feito porque ainda não é possível ao ser humano enxergar um átomo isolado, nem mesmo, no caso aí, com ultramicroscópios, né? Para se ter a ideia do quanto o átomo ele é minúsculo, ele é pequeno, saiba que a menor partícula visível, certo? Em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos. Então o átomo ele é tão pequeno que se colocássemos 1.000.000 deles lado a lado, não atingiríamos a espessura de um fio de cabelo, certo? Então, entre os modelos atômicos, o mais usado atualmente, não só, né, no ensino fundamental 2, no ensino médio, mas também ensino superior, né, para o entendimento da estrutura do átomo e suas propriedades, é o modelo atômico de Rutherford e Bohr. O modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr, certo? Então, segundo esse modelo, a estrutura do átomo ela é constituída de duas partes principais. No caso aí, o núcleo, certo? Ó, que é a parte central, né? Onde eu encontro no núcleo os prótons e os nêutrons. Prótons com cargas positivas e nêutrons não apresentam cargas. Eu encontro ao redor dele, nesse formato de sistema planetário, a chamada eletrosfera, onde nós encontramos os elétrons que carregam cargas negativas, ok? Então, nós temos aqui com relação ao núcleo. Constitui-se com a parte central do átomo, né? Está presente na parte central do átomo. Ele é compactado, maciço e denso, além de ser formado pelas partículas, certo? De maior massa, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons são partículas de carga elétrica positiva, como eu falei agora há pouco. E os nêutrons, como o próprio nome já diz, né, indica que eles são nêutrons, ou seja, não possuem carga elétrica, né? Eles exercem aí uma certa neutralidade. A eletrosfera, no caso aí, certo? Ó, é uma região onde nós encontramos os elétrons,
que ficam girando aí, orbitando ao redor do núcleo. Apesar de ser uma região de volume muito maior, né, que a do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron é 1836 vezes menor que um próton ou que um nêutron. Por isso que a massa do átomo concentra-se praticamente toda no núcleo. Os elétrons, turma, que compõem a eletrosfera, são partículas de carga elétrica negativa, ok? Thomson. Os elétrons, eles foram descobertos por John Thomson, o criador do modelo atômico de John Thomson, né? O experimento desse grande químico pode ser visto em detalhes no texto O Experimento de Thomson, com descargas elétricas, mas de forma resumida. Ele usou a ampola de Crookes, né? Ia mencionado e percebeu que os raios cadóticos eram sempre atraídos pelo polo positivo, o que provava que o átomo possuía partículas negativas, sim, e que foram chamadas, por esse motivo, de elétrons. Então, os elétrons giram ao redor do núcleo bilhões de vezes por milionésimo de segundo, dando aí forma ao átomo e fazendo-o comportar-se como se fosse sólido. Ok, turma? Deixo registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro, turma.